Hoje a aula vai ser sobre cristianismo e saúde. E aí eu queria saber de vocês, assim, o que vocês acham que o cristianismo tem a ver com a minha saúde? E eu coloquei dois desenhos. Um aqui de uma pessoa que come comidas que não são necessariamente saudáveis, está sempre comendo bolos, sorvete, sempre está usando remédios para alguma coisa, é viciado em algum remédio, tem uma vida meio sedentária. Vocês conseguem ver a minha setinha? Dá para ver o mouse. Então tá. Tem uma vida sedentária, está sempre estressado, e aí, às vezes acaba tendo problemas intestinais, gastrite, coisas assim, porque está tendo uma vida bem estressada. E aqui do outro lado tem outro rapazinho dizendo que tem uma vida de uma alimentação balanceada, faz atividade física, tem uma hora boa de sono, tem hábitos de higiene e tem uma atitude mais positiva sobre a vida. E eu quero saber, assim, a gente fala muito sobre o cristianismo, sobre o que a gente acredita, mas será que o que a gente acredita, nossa relação com Deus, tem alguma relação da maneira como a gente vive? Tem alguma relação com a nossa saúde? Eu acho que sim, porque um exemplo que eu uso muito disso sobre coisas saudáveis e religião, acreditar em Deus, é quando Daniel e os amigos dele foram testados naquela prisão e eles pedindo só para ter vegetais e água. E aí eles estavam mais saudáveis do que os outros, né? Porque eles estavam comendo uma dieta à base de vegetais. Então, eu acho que é isso mesmo. Tudo que a gente acredita, na verdade, tem relação da maneira como a gente vive, da maneira como a gente trata o nosso próprio corpo. Tem um versículo que ele é um versículo até relativamente conhecido, mas eu acho que ele não é tão bem usado, que fala assim: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Né? Outras traduções falam: quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. E quando a gente usa esse versículo, a maior parte das vezes que eu vi usando esse versículo era quase que num sentido figurado. Dizer assim, qualquer coisa que vocês fizerem é para a glória de Deus, mas ninguém nunca pensa que o que a gente come e o que a gente bebe tem que ser feito para a glória de Deus, isso no sentido literal. A nossa comida e a nossa bebida tem relação, sim, com a glória de Deus. E a minha pergunta é, como que a gente pode comer e beber para a glória de Deus? Como é que a gente pode fazer literalmente essas coisas para a glória de Deus? Então, a Bíblia, ela não vai dar uma dieta específica, assim, você tem que comer comida low carb, dieta do Mediterrâneo. Essas dietas da moda, enfim, a Bíblia não dá uma dieta específica para a gente comer, mas ela deixa algumas... Tem a dieta de Daniel, né? Tem a dieta do Daniel, sim, mas que ele estava comendo só legumes e água. Mas a gente vai ver, né, que depois Paulo fala que a gente também pode comer carne, né? Então, assim, de modo, Deus deixou algumas diretrizes, algumas orientações para a maneira como a gente deve dirigir a nossa vida. E eu acho que uma coisa que a Bíblia deixa muito claro é a questão do equilíbrio. Então, em Provérbios 3, ele fala assim: meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão enfeite ao seu pescoço. Então você seguirá seu caminho em segurança e não tropeçará quando se deitar. Não terá medo e o seu sono será tranquilo. Então, ele fala para a gente ter uma vida de equilibrada, uma vida de sensatez, e que a gente sempre possa ter, assim, tudo que a gente fizer na nossa vida tem que ser regida pelo bom senso e pelo equilíbrio entre as coisas. Aí eu queria falar um pouco sobre a gula. Acho que a maior parte de vocês sabe que gula é pecado, então a gente fala assim, os pecados capitais, os pecados. A gente sabe que gula é pecado, mas eu ouço muito pouco as pessoas falando sobre, numa pregação, ou mesmo numa escola bíblica, a gente falando sobre gula. Normalmente a gente acha, gula é comer demais e tal, mas a gente não fala muito sobre isso. A gente parece que não é um pecado tão importante quanto os outros, né? A gente fala, mentira, maldade é pecado, mas gula... gente, crente come muito mesmo, e a minha família come muito, e aí vida que segue, né? Mas a Bíblia, quando ela fala sobre gula, ela tem vários versículos que falam sobre isso. Um deles fala assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza e o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Então,
Um apetite desordenado também é pecado. Assim como prostituição e assim como impureza, o apetite desordenado está na mesma lista. E no outro versículo, em Lucas 21:34, fala assim: E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e que venha sobre vós o improviso daquele dia. Venha sobre vós de improviso daquele dia. Ou seja, que é para a gente ter cuidado para a gente não estar carregado de glutonaria e de embriaguez. Como eu falei, a gente tem que ter realmente uma vida equilibrada. Agora, uma coisa que eu tinha muita dificuldade era entender o que é gula, né? A gente fala assim, tem iogurte gordo, isso é gula, que quando você quer comer alguma coisa muito gostosa. Mas o que significa gula? Então, eu fui pesquisar em vários autores, quando destrincho sobre isso, existem várias definições. E, a grosso modo, a gula, ela é uma relação ruim que você tem com a comida, uma relação disfuncional, ou seja, você trata a comida de uma maneira, você dá um valor para a comida de um valor que ela não deveria ter. Então, primeiro, continuar a comer mesmo depois de estar cheio. Às vezes a gente tem a sensação de que a gente tem que comer até ficar com a barriga cheia. Mas o pensamento mais saudável é você comer até acabar a fome. Ou seja, você comeu, você parou de ter fome, mas não para você ficar cheio. Essa é a atitude mais saudável em relação à comida. Então, quando você quer comer, mesmo depois de estar cheio, você já começa a se exceder no que, na verdade, você deveria estar comendo. 2, passar grande parte do dia pensando em comida. Então, muitas vezes a gente, eu quero comer tal coisa, aí você passa, eu queria tanto aquele sanduíche, aí você passa a semana toda pensando naquilo. Não é que a gente não possa ter esse desejo, mas você não pode deixar a comida se tornar um ídolo, né? Um Deus, para você ficar grande parte do seu tempo e da sua energia é para comprar comida, o dinheiro que você recebe é para comprar comida, você gasta a maior parte das suas economias com comida. Então, será que a nossa relação com a comida está sendo uma coisa saudável? 3, usar a comida como fonte de conforto e afeto, né? Como conforto emocional. Então, tem vezes que às vezes a pessoa está triste, está estressada, está ansiosa e vai lá e desconta no chocolate, desconta no doce. E a pergunta é, será que não é melhor a gente resolver os problemas? Tem gente que usa a comida como forma de escapar dos problemas. Tipo, eu tô triste, eu vou comer, eu tô muito feliz, eu vou comer. Mas o jeito certo é a gente tentar lidar com os próprios problemas e entregar esses problemas a Deus, né? Deus, ele tá ali para ouvir nossos questionamentos, para ajudar nas nossas emoções. E aí, uma coisa que a gente não pode fazer é usar a comida para ser essa fonte de conforto que a gente só vai encontrar em Deus. Ser viciado em algum alimento. Então, quando a gente pensa em vício, a gente pensa muito em drogas, que também é errado. Mas a gente pode estar viciado em café, viciado em chocolate, em doce. Tem gente que é viciado, sei lá, às vezes em McDonald's, em refrigerante. Várias coisas que eu não coloquei aqui, tem gente que tem um tipo de vício. E todo tipo de vício é pecado. Porque tudo aquilo que prende a gente, que vicia, que a gente não pode viver sem, é uma forma de aprisionamento. Então a gente precisa ver, será que tem algum tipo de comida que se eu tirasse eu ia morrer sem aquela comida? Então é uma coisa para a gente repensar. Dificuldade em dividir alimentos. Então, acontece muitas vezes quando é criança, eu tenho um pedaço de bolo, eu não divido com ninguém. Mas, às vezes, tem muita gente que continua com esse comportamento relativamente infantil até a vida adulta. Então, eu tenho um pedaço de bolo, eu como escondido para que ninguém veja, ninguém peça o pedaço. Ou então, quando alguém pede pedaço, a pessoa reclama, entendeu? Então, assim, isso não pode deixar a gente ser super egoísta em relação à comida. Ingerir mais do que alguma quantidade necessária de alimentos para manter uma vida saudável. Então, assim, cada pessoa tem uma necessidade de alimentação. Outra, eu não vou poder me comparar. Eu e de Leão, por exemplo, com certeza tem uma necessidade de alimentação muito diferente. Mas eu acho que o mais importante é a gente respeitar a quantidade e a qualidade dos alimentos que a gente necessita comer. Então, se eu que tenho um biotipo diferente do de Leão, estou comendo igual ele, é porque eu não estou respeitando o meu corpo. E isso tudo também entra no pecado da gula. Às vezes a gente é uma coisa que a gente não comenta muito, mas é muito importante a gente estar tendo uma relação saudável com a nossa comida. Outra coisa que a Bíblia também deixa clara é contra a bebida alcoólica, né? Então, eu sei que provavelmente vocês não bebem, né? Porque todos são menores de idade, mas é uma coisa muito comum, principalmente na adolescência, onde o pessoal está tendo contato, festa, 15 anos e todo esse tipo de coisa, mas a Bíblia também dá uma diretriz em relação às bebidas. Em Efésios 5:18 fala sobre não se embriagar com vinho, no qual há devassidão, e encher do espírito.
E um texto que eu gosto muito é de Provérbios 23, porque ele descreve exatamente as pessoas quando estão bêbadas. E eu vi vários dos meus colegas da faculdade, quando bebiam muito, parece que ele está descrevendo. E ele fala assim: de quem são os ais? De quem são as tristezas, as brigas? De quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Do que se demoram bebendo vinho e dos que andam à procura de bebida misturada. Na época não tinha tanta bebida como tinha vodka e várias bebidas que a gente usa hoje, mas que ele falou em relação a todas as bebidas alcoólicas de maneira geral. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro. E dirá: espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas eu nem percebi. Quando acordarei para que possa beber mais uma vez? Então ele falou assim: a pessoa que bebe, ela fica triste, ela briga desnecessário, tem ferimento. Ela fala, as pessoas batem nela, ela nem percebe porque ela tá bêbada. Então, assim, isso tudo causa muitos problemas, muitos desconfortos que não são condizentes com uma vida equilibrada, com uma vida sensata e com uma vida de uma pessoa realmente cristã, né? Então, a Bíblia deixa essas diretrizes para a gente. E a gente fala muito assim, qual que é a ideia? É vida equilibrada. Ah, Bianca, então é proibido beber vinho, né? Jesus transformou água em vinho e Jesus estava pecando. Não é isso, gente. A Bíblia, existem outros momentos em que personagens bíblicos bebem vinho, inclusive nesse caso desse casamento, Jesus realmente bebeu vinho, mas é tudo de uma maneira equilibrada, de uma maneira ordenada, sem levar em embriaguez e sem levar a procedimentos errados. Então, no Novo Testamento, foi abolida a ideia de um alimento impuro. Ou seja, no Velho Testamento tinha todas aquelas leis cerimoniais de que não podia comer carne de porco e outras coisas, mas no Novo Testamento eles deixam claro que o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isso torna impuro. Ou seja, nada que a gente come, não tem nenhum alimento que seja proibido. Tipo assim, crente pode comer carne? Pode. Pode comer carne de porco? Pode. Todos os alimentos são... a gente pode comer qualquer tipo de alimento, entendeu? Não tem nenhum alimento que Deus proíba a gente de comer. Mas tudo tem que ser feito de maneira equilibrada e com bastante sensatez. A gente tem que saber usufruir de todas as coisas boas que Deus dê pra gente, sem entrar em exageros. Então, tanto a bebida, a gente não tem que exagerar na questão da embriaguez, tanto na comida, a gente não deve ter uma relação muito disfuncional com a comida, comer de maneira exagerada, ou então ser muito viciado em algum tipo de comida, principalmente aquelas que não fazem bem para o nosso organismo. Agora eu vou falar um pouco sobre os cuidados com o corpo, né? Então, a saúde envolve muito o que a gente come e a maneira como a gente cuida do corpo. Então, a Bíblia fala assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo e que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmo? Vocês foram comprados por preço alto. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então, se a Bíblia fala, primeiro ela falou para glorificar com a nossa comida e com a nossa bebida. E ela também fala para a gente glorificar a Deus com o nosso próprio corpo. Aí eu coloquei essa imagenzinha. Eu quero saber se vocês acham que tem alguma coisa errada nessa imagem, assim, do meninozinho. Vocês acham que não? Esse daí é o normal, todo mundo deveria viver assim. Não, não é normal. O que tem de errado? Muita Uma coisa. vida sedentária. Uma vida sedentária. Então a gente tem um menino aí que provavelmente a alimentação dele não é muito boa, que ele tá tomando Coca-Cola com batata frita. Ele aparentemente é uma pessoa sedentária, fica o dia inteiro no sofá, o dia inteiro no computador e jogando videogame. Isso é uma maneira de cuidar do corpo e de glorificar a Deus com o corpo que deu Deus pra gente? Não, né? Não, exatamente. O espírito é bom, mas o corpo é mau. O corpo, tudo que é ruim é do corpo e eles acham que só tem que elevar o espírito e que Deus não se importa com o corpo. Mas no cristianismo não existe essa ideia de que o corpo é mau. É igual ele falou, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e o nosso corpo ele deve ser cuidado da mesma maneira como a gente cuida com o nosso espírito. Então, se a gente tem um cuidado da nossa alma, do nosso espírito, a gente também tem que ter o cuidado com o nosso corpo. E eu gosto também desse versículo em Tessalonicenses que fala assim: e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, em todo o vosso corpo e alma,
e o espírito seja plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele pede para que o nosso corpo e alma seja conservada irrepreensível. Ou seja, ele vai cobrar daquilo que a gente fez com o nosso corpo e com a nossa alma. E aí eu coloquei algumas listas de algumas coisas que seriam alguns tipos de comportamentos que a gente devia ter para glorificar a Deus com o nosso corpo. Então, primeiro, a gente tem que ter uma regra básica de higiene. Então, tomar banho regularmente, escovar os dentes sempre depois das refeições, quando acordar, lavar as mãos. Isso parece uma coisa muito básica, mas na adolescência, muitas vezes a gente esquece, vai dormir sem ter escovado o dente, ou então não gosta de tomar banho, ou então anda meio sujo. E, tipo, uma maneira de a gente realmente ter o cuidado com o nosso corpo como o templo do Espírito Santo é mantendo uma higiene. Praticar atividade física é muito importante. Além de estar prevenindo doenças, a gente tem uma vida mais saudável, tem um sono melhor, tem um humor melhor. Oi, pode falar. Isso sim você vê que tem mais relação com questão do gênero, com questão do gênero não, perdão, com questão do sexo, ou com questão da adolescência, por exemplo, meninos são mais tendenciosos a uma coisa e meninas a outra, ou não, ou é geral, como é que você... Acho que tem muito a ver com a adolescência. Endócrino consegue ver essa questão. Assim, culturalmente, realmente, os meninos toleram mais a questão da sujeira. Mas, surpreendentemente, a gente tem encontrado muitas meninas que não tomam banho. Então, é uma coisa de prática clínica. Na época do meu internato, eu fiz um estágio com adolescente, que eles chamam de herbiatria, quando a gente... como se fosse o clínico do adolescente, o herbiatra. E a gente percebeu que muitas meninas não tomam banho, gente. É assustador. Então, apesar de culturalmente a gente sempre achar que os meninos eles são mais sujos, e a gente tolera mais. Fala, não, homem é assim mesmo, homem é tudo sujo, homem não gosta de tomar banho. Mas as meninas também estão, às vezes, falhando mesmo nessa questão da higiene. Eu tô perguntando porque, assim, eu como, inclusive, sempre lido com adolescente há bastante tempo, a gente ia muito para retiro, para acampamentão, assim, né? Sim. E uma das coisas que era marcante é que quando a gente entrava no quarto dos guri, era aquele fedosaço de chulé, por causa de vai jogar bola, e aí chega lá com tira o tênis, tira a meia e tal, aquela coisa toda. Mas muitas vezes, quando entrava no quarto das gurias, era aquele negócio da chapinha, sabe? Tipo, Sim. Cabelo e pra tudo quanto era lado também. Então, assim, não tinha muito esse negócio, porque as meninas, principalmente quando estão lá fora, na parte social, vamos dizer assim, né? Refeitório e tal, estão sempre muito bem arrumadinhas, tal, tudo bonito. E os moleques de chinelão, de bermuda tal. Sim. Então, eles podem parecer uma tendência, assim, de que eles não estão tão preocupados. Mas, na verdade, na parte interna lá, a gente via que as... Eu concordo super com o Girão. Na questão das mulheres, o que acontece? Existe uma pressão da estética das mulheres, então, assim, você vai ver, normalmente as meninas estão de maquiagem, elas estão com chapinha, estão com brinquinho, estão com a roupinha arrumadinha, isso é mais verdade. Agora, essa mesma menina que tá arrumadinha, ela não tomou banho, ou ela tá com o quarto super bagunçado, a escova tá cheia de cabelo, então, assim, elas são mais arrumadas, mas não significa que elas têm o melhor tipo de higiene. Nessa parte da medicina, que a gente vê mais a questão da higiene, é ruim. É tão ruim, às vezes, quanto o menino, sabe? A questão é que elas se arrumam mais, igual você falou. Elas vão pro refeitório toda de chapinha, mas tu entra no quarto delas, é a maior zona. E, enfim, né? O próximo tópico que a gente estava falando é sobre praticar atividade física. Eu mesmo tenho muita dificuldade com isso. Eu devia praticar mais atividade física. Mas é muito importante, principalmente na época da adolescência, grande parte da atividade física, da massa muscular que vocês ganham agora, da massa óssea que vocês estão ganhando agora, vai se refletir a vida inteira. Então, tem muitas doenças, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas mulher praticar atividade física na adolescência previne osteoporose na idade adulta. Isso só vale na adolescência. Se eu agora tenho 27, 28 anos, começar a praticar atividade física e não fiz nada na adolescência, eu não vou conseguir prevenir osteoporose. Mas se vocês que têm aí entre 13, 15, 16 anos, enfim, adolescência, começar a praticar atividade física agora, vocês têm muita chance de prevenir osteoporose. Então, assim,
tudo que vocês estão fazendo agora tem um grande impacto para dirigir como que vocês vão ser no resto da vida. Isso é muito importante. Tratamento e prevenção de doenças. Então, o nosso corpo, né, além de ele ser limpo, ele tem que estar sendo saudável. A gente tem que... eu sei que agora que a gente é adolescente, a gente pensa, meu Deus, o importante, a gente acha que a vida é só agora, que vou ter 16 anos para sempre. Mas não, né? A idade vai começar a cobrar os hábitos que vocês tiveram. Um hábito que eu não sei se vocês têm, mas passar protetor solar é super importante, inclusive na época do inverno, porque ele previne câncer de pele e previne envelhecimento de uma maneira geral. Então, tipo, super importante passar desde a adolescência. Agora que a gente está em época de pandemia, também usar máscara não só no queixo, mas usar máscara protegendo o nariz e a boca, o álcool em gel. Então, a gente ter essa consciência de prevenir a gente de ficar doente. É claro que tem doença que a gente não tem como prevenir, mas o que a gente puder fazer para prevenir de pegar uma doença é muito importante. E a outra coisa é que eu falei sobre tratamento. Eu não sei quantos de vocês têm alguma doença crônica ou alguma doença assim tem mais tempo. Eu sei que a Ju ela tem intolerância à lactose e fibromialgia, outras pessoas também têm outros tipos de doença. E eu acho importante vocês também estarem tratando assim da doença de vocês. Isso é uma coisa que vocês assumam. Tipo, tem gente que às vezes tipo, entra no consultório, o rapaz de 17 anos, e quem fala é a mãe do menino. Aí tu pergunta para ele, o que você toma de remédio? Ah, eu não sei, minha mãe que sabe. Eu digo, não, moço, você já tem 15, 16 anos, eu não sei qual é a idade de vocês, mas ninguém aqui é mais criança, né? Então, assim, se vocês têm alguma questão de saúde, precisa ter autonomia em relação a isso. Quer me falar? Então, a questão é ter autonomia. Se você tem algum tipo de coisa que você tem que acompanhar, você tem que saber o que você toma, quando você toma. Se alguém tem diabetes, tem que saber o que pode usar ou não. Se vai para um retiro, tem que saber quais remédios tem que tomar. Então, assim, é muito importante vocês terem cuidado com o próprio corpo. E outro ponto super importante é o sono adequado e evitar dormir tarde. Eu sei que adolescente também, nossa, muito difícil, às vezes fica até tarde jogando videogame. Mas tem muitos estudos que comprovam que o sono da noite ele não pode ser recuperado durante o dia. Então, uma noite que você passa sem dormir, tem um estudo que fala que é equivalente a 5 anos de dieta gordurosa em relação ao nível de inflamação do corpo. E eu sei que é muito difícil, eu sou médica, já passei várias noites sem dormir, né, gente? Mas uma noite que você passa sem dormir é péssimo. E se você dormir durante o dia, não é a mesma coisa, porque o nosso corpo funciona para estar ativo de dia e dormir à noite. Você não tem como inverter esse ciclo. Mesmo que você se acostume, seus hormônios vão estar sempre sendo liberados na hora errada. Então é importante estar respeitando o nosso corpo e dormir cedo e ter uma quantidade adequada de sono por dia. Aí pergunto assim, Bianca, você está falando muito sobre cuidado do corpo, será que a gente não está caindo na vaidade também? Ou querendo ser, enfim, deixando se tornar um ídolo? E aí o que eu falei, o segredo é sempre o equilíbrio. Quando eu falo para a gente cuidar do nosso corpo, a gente tem que priorizar a saúde, não só a estética. Então eu vejo às vezes muito, principalmente menina, tá com a unha sempre feita, a sobrancelha feita, o cabelo certinho na chapinha, mas não tem cuidado de tomar os remédios, não tem cuidado de prevenir doenças, de praticar atividade física, de ter uma higiene básica. Então, eu acho que a gente vive numa sociedade que valoriza muito a questão estética. Acho que cuidar do corpo é só você passar maquiagem, batom, mas, na verdade, não, é muito mais do que isso, a gente priorizar a nossa saúde. Em relação a como se vestir, a grosso modo, é importante se vestir de uma forma limpa e arrumada. Então, assim, tudo bem, você não precisa vestir a roupa da moda ou estar super em dia com as novas tendências, isso é uma questão individual, cada um tem um estilo de roupa, mas é importante que a roupa esteja limpa, né? Que você não fique andando, usando a mesma camisa durante 15 dias, igual vocês fazem, então a mesma calcinha, a mesma cueca durante o mês todo, entendeu? É importante ter uma forma limpa de estar vestida e uma forma arrumada, né? Não precisa ser uma forma, assim, super chique e da moda, mas a gente tem que não andar com coisa amassada, com coisa rasgada, enfim. Ter um mínimo de equilíbrio. Também lembrar de se vestir também com modéstia, né? Então, assim, às vezes também não cair para o outro lado, estar super arrumada e estar se vestindo de forma provocante. E eu acho que vale esse versículo que fala assim: nada faça por ambição egoísta, por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a você mesmo.
Então, a ideia, a gente não tem que andar com vaidade, entendeu? Assim, deixar isso se tornar o nosso ídolo. Mas que a gente pensa assim, meu corpo glorificar a Deus, então preciso estar andando de maneira limpa, de forma arrumada, ter uma boa quantidade de sono, enfim, estar cuidando do corpo que Deus deu para a gente cuidar. E a última coisa que eu vou falar é da saúde mental, né? Quando a gente fala de saúde, a gente fala muito de corpo, mas poucas pessoas lembram de que a saúde mental também faz parte dos cuidados com a saúde. Eu foquei aqui na ansiedade e na depressão, que são os piores problemas psicológicos que a gente tem hoje em dia, mas tem vários outros tipos de problema, né? E a Bíblia fala para a gente não andar ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seu pedido a Deus. E depressão fala assim: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Ou seja, Deus manda a gente não ser ansioso e estar alegres. E assim como a gente segue qualquer mandamento, então quando a Bíblia diz assim, não tenham, não ireis, mas não pequeis, ou para a gente não mentir, ou para a gente não roubar, ou para a gente não ter inveja, a Bíblia também manda a gente não ser ansioso e a gente ser alegre, né? Então isso é como se fosse um mandamento, não é uma questão de, mas hoje eu estou ansioso, o que é que eu faço? Não, existe um mandamento que orienta a gente não estar ansioso. E fala que Deus, ele se preocupa com a nossa saúde mental, né? Ele se preocupa de como está o nosso espírito. Ele quer que a gente tenha um espírito alegre. E eu coloquei, não é um simples ato de vontade. Então, eu sei que quem é ansioso, não adianta dizer assim, para de ficar ansiosa. Não vai parar, né? Ou então, quem está deprimido não vai dizer, para de ficar triste. A pessoa não vai parar de ficar triste. Não é uma questão de se dizer assim, eu vou parar e parei. Mas existem várias coisas que a gente pode fazer que podem ajudar a gente ter uma saúde mental mais equilibrada. Então, quando a Bíblia manda a gente não ser ansioso, quando ela me manda a gente procurar a felicidade, ela quer também que a gente procure meios para que isso seja possível. Não é só uma questão, vou ficar feliz. Não. O que eu posso fazer para ter uma vida com uma saúde mental mais estável? Então, eu coloquei aqui várias coisas que a gente falou anteriormente, ajudam não só a saúde do nosso corpo, mas nossa saúde mental. Então, a prática de exercícios, aproveitar passeio ar livre, ou ficar com a nossa família, dormir 8 horas por dia, lembra que eu falei do sono, é extremamente importante. Pessoa que troca a noite pelo dia, vai dormir tarde e acorda tarde, vai ter um nível de estresse muito maior. Conversar os sentimentos com alguém de confiança, então não guardar tudo para si. Eu sei que às vezes quem é adolescente tem mania de ficar às vezes trancado no quarto e não querer conversar com a família, mas é muito importante a gente estar se abrindo sobre nossos sentimentos. Procurar um profissional se for preciso, então, se tiver algum problema muito, muito importante, procurar também um psicólogo, um psiquiatra, que possa estar ajudando e manter uma alimentação saudável. Igual eu comecei falando sobre alimentação, e alimentação é importante não só para o nosso corpo, mas para nossa mente também, porque uma alimentação cheia de produto industrializado, cheia de produtos que vão inflamar o nosso corpo, acaba gerando mais estresse, e às vezes você nem sabe de onde é que está vindo. E também existem vários hábitos que deixam a gente ansioso. Então, um hábito que já é comprovado que deixa a gente ansioso é a gente estar exposto à rede social. Você pode até estar bem, você começa a ficar no Instagram, fica no Facebook, eu faço muito isso, né? Eu passo muito tempo no Instagram. Você fica ouvindo a vida das outras pessoas e parece que todo mundo tem uma vida perfeita e não você. Então, uma coisa muito importante é a gente diminuir a quantidade de tempo que a gente passa no Instagram, no WhatsApp, e essa quantidade de informações acaba gerando muita ansiedade. Ter uma rotina organizada. Então, quando a gente não tem uma rotina organizada, a gente acaba ficando muito ansioso, porque a gente pensa, eu tenho que fazer isso, isso, aquilo. E ao invés de você dividir durante a semana, você só fica acumulando tarefas e não consegue fazer nada direito. Então, isso também gera ansiedade. E manter laços fortes com amigos e familiares. Então, a gente vive num mundo cada vez mais individualista, onde a gente está perdendo um pouco o contato, né, com as pessoas, mas mesmo que seja agora na quarentena, mandar um oi para os seus amigos, manter um contato com a sua família é fundamental. E aí eu coloquei isso aqui também de um cartaz sobre saúde mental e fala exatamente o que eu estava tentando falar para vocês. Evite o excesso de informações, isso gera ansiedade. Fazer planos a cada semana. Então, começou a semana, você pensa, o que eu vou fazer? Eu tenho muito dever de casa para fazer. Tá, mas
segunda-feira eu vou fazer de matemática, terça eu vou fazer química, quarta-feira eu vou fazer redação, entendeu? Então você se organiza para não gerar aquela confusão toda. Procurar fazer o que você gosta, então ter um tempo para você, ter um tempo de lazer também. Interromper pensamentos repetitivos e catastróficos, isso não é cristão. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa. E a Bíblia fala muito para a gente estar vigiando nossos pensamentos. Então, alguma coisa ruim vai acontecer, vai ser péssimo, e não sei o que. A gente tem que ter cuidado com isso, interromper. Estabeleça atividades comuns e individuais, então ter atividade junto com a sua família, passar um tempo. E as suas atividades individuais também, de você se organizar o que você vai fazer. Exercite o cérebro com jogos e leituras. Então, muito importante a gente estar desenvolvendo o hábito de leitura, também alguns jogos saudáveis que não faça você dormir até tarde, mas é importante também ter um jogo saudável que a gente exercite nosso cérebro. Técnica de relaxamento, então às vezes você parar um tempo e fazer uma respiração durante 10 segundos ajuda muito. E reconhecer suas emoções e sentimentos diante de toda essa situação. Então, assim, se você estiver muito ansioso, reconhecer é o primeiro passo, ao invés de você negar, e procurar ajuda, tanto dos seus familiares quanto de algum profissional. E, por último, eu queria falar só para a gente estar entregando a Deus cada aspecto de nossa vida. Isso é um tema que eu gosto bastante, porque Deus, ele não é só uma vida espiritual, né? Tudo que a gente faz com o nosso corpo, com o que a gente come, o que a gente bebe, e tudo que a gente lê, todas as informações, elas têm a ver, sim, com o que a gente acredita. E Deus se preocupa com cada área da nossa vida. E cada área da nossa vida tem que ser realmente para glorificar a Deus. Então, tudo que a gente fizer, a gente pensa, como é que eu posso glorificar a Deus com a minha rotina, com o meu estilo de vida? Então é isso, gente.